Boa tarde, caros amigos. Após uma semana de interregno, devido a motivos de saúde, entretanto, infelizmente debelados, voltamos a apresentar o Passa a Bola, o programa desportivo da Rádio Transforma, vocês sabem, e novamente apelamos a que vocês subscrevam o canal da Rádio Transforma no YouTube. É uma coisa simples de fazer e, entretanto, agradecemos que nos sigam também nas redes sociais. Este fim de semana houve a final da Taça Allianz, portanto, em que opôs o Porto e o Sport, eram os favoritos nas meias finais e confirmaram depois. Portanto, é sempre um jogo envolto em grande polémica e a frase da semana tem a ver com o resultado desse jogo, em que finalmente o Futebol Clube do Porto ganhou a Taça da Carica. Isto é uma frase algo polémica, mas tem a ver com recados anteriores acerca desta competição, mas para isso está aqui o Fernando Jorge para falar, para nos dizer o porquê desta frase da semana e o que é que ele teve, como é que ele viu o Porto Sport e ganho pelo Porto, embora com lances polémicos e com intervenções de árbitros envoltos em sérias dúvidas. Fernando Jorge. Olá, Rui, e boa tarde a todos os nossos ouvintes. Por mais um Passa a Bola. Sim, nós pusemos essa frase, que até ninguém é nossa, não é? Foi uma frase, um nome que foi dado até pelo próprio Presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, e os adeptos do Porto, que era a Taça da Carica, quando o Benfica venceu 5 seguidas. E, portanto, fomos buscar atrás e demos um nome. Foi uma competição menorizada. Exatamente. A não ser que agora... Embora desde que o Sérgio Conceição assumiu o leme da equipa... Sim. E ele assumiu sempre que ia ganhar. Assumiu que era sempre o objetivo da época. Pronto, uma vez que a ganharam, e o nome correto era a Taça da Liga, nós fomos buscar este nome, e é assim que ela devia ter por baixo. Uma vez que foram eles que lá apelidaram dessa coisa. Entretanto, voltando ao jogo, tivemos um jogo com algumas polémicas, em termos de arbitragem, que vamos depois focar ao fim, mas o que é que eu vi deste jogo? Vi uma vitória de um Porto. Uma vitória de um Porto, e eu digo já porquê, começo por esta parte, porque o Sérgio Conceição tinha dito que isto era uma final e não ia olhar à beleza do jogo, uma vez que era uma final e era para ganhar, e assim fez. O Porto fez uma alteração tática. Pouco jogou, o Porto pouco jogou. E o Sporting foi melhor durante a primeira parte, entrou bem, dominou o Porto na primeira parte. Na segunda também jogou melhor, ainda mesmo assim, que o Porto, e a partir do momento da expulsão do Paulinho, o Porto subiu mais um bocado de produção. No entanto, o Sporting igualou também, mesmo nessa fase do 10 contra 11, não se notou muito. Entretanto, o jogo começa com golo. O jogo começa logo aos 10 minutos. Com um remate do Eustáquio, em que toda a gente viu, eu até estava a ver o jogo, e pensei, e todos, ou a maioria, 90% para cima, pensámos todos que o Adam, ao fazer só o lance, que tinha segurado a bola, e quando demos fé, a bola está dentro da baliza e os jogadores do Porto a festejar. Ficámos num espanto. Foi um grande frango que o Haddad deu mais um. Ele este ano tem dado alguns, já deu alguns pontos ao Sporting, mas este ano nos jogos fundamentais o Haddad tem falhado, e este foi mais um. O Sporting continuou a jogar no ritmo que o Rubem Amorim lhe impõe, num esquema tático e bem delineado, em que não sofreu alterações nenhumas. O Porto teve uma alteração com a entrada do PP para o lugar do Martínez, que saiu, portanto passou de um 4-3-3 ou de um 4-4-2, que era o Sérgio Conceição, para um 4-3-3, com o PP na frente. Foi a única alteração que o Porto teve, o resto são os mesmos jogadores. O Sporting com os mesmos, no mesmo esquema tático. Com os falsos laterais, um 3-4-3, com os falsos laterais à frente e a defender assim, que soubesse a necessidade disso. Não é muito o caso do Sporting. O Sporting tem dois laterais muito ofensivos, quer o Nuno Santos, quer o Porro. Estiveram bem e, portanto, foram muito superiores. Entretanto, aos 10 minutos, conforme já disse, o Eustáquio atirou a bola e é um frango do Haddad. Aos 12 minutos, uma boa jogada do Sporting, culminada com uma boa cabeçada
do Gonçalo Inácio por cima da barra, era um golo sem hipótese. Aos 13 minutos, o Edwards, numa grande jogada, ultrapassa 2 jogadores do Futebol Clube do Porto, os 2 médios centros do Porto, o Otávio, e depois passa pelo Cláudio Ramos e faz o 1-1, a intervenção do VAR e anula o golo por fora de jogo do 41 centímetros. Exatamente. Entretanto, depois tivemos aos 24 minutos mais um remate perigoso do Morita para fora, enquadrado com a baliza. Aos 31 minutos, um corte in extremis do Marcano também, quando o Morita vai empurrar a bola para a baliza, basicamente não estava lá, só estava lá o Cláudio Ramos também. Aos 36 minutos temos outro grande remate do Pedro Porro, que ia dar um grande golo. A bola vai à barra e no ressalto da bola o Pedro Gonçalves, de baliza aberta, ainda consegue atirar a bola ao poste. Portanto, 2 falhanços num lance só. 2 bolas dos postos. Aos 42 minutos, outra grande defesa do Cláudio Ramos, a remate do Paulinho, e chega ao intervalo com o Futebol Clube do Porto na frente a ganhar 1-0. No começo da segunda parte, no reatamento, o Edwards tem outra grande jogada e outra grande defesa do Cláudio Ramos. Aos 57 minutos, temos o primeiro grande mate enquadrado pelo Otávio, que o Adam defendeu. Aos 86 minutos, o PP vai à linha de fundo, cruza, o Adam está mal colocado na baliza, vê a bola passar, ou está a olhar não sei para onde, e o Marcano de cabeça empurra a bola e faz o 2-0, que é o resultado final da partida. Portanto, vence neste caso, quem marca. O futebol é assim, nem sempre a equipa que joga melhor, como foi o caso do Sporting, ganhou o Porto, foi mais pragmático e mais eficaz nos lances, menos lances que o Sporting, mas foi mais eficaz na sua finalização, com a ajuda do Adam, que o Adam esteve muitíssimo mal nesta partida. Já este ano não é a primeira situação, tem dado alguns pontos ao Sporting, nomeadamente no ano do título do Sporting, o Adam foi muito importante, mas este ano, nos jogos fundamentais do Sporting, naqueles do mata-mata, o chamado mata-mata, o Adam tem estado mal e tem enterrado. Mas entretanto, pelo meio houve casos polémicos. Entretanto, em termos do caso de arbitragem, temos aos 13 minutos um golo bem anulado ao Sporting por intervenção do VAR, e já vou explicar aqui porque é que digo uma intervenção do VAR. Aos 62 minutos, o Edwards é derrubado à entrada da área, o árbitro não assinala nada e aqui não há intervenção do VAR e havia de haver. Portanto, é um lance perigoso porque é à entrada da área, fora da área, não é penalti nem nada. Portanto, esteve mal o árbitro, esteve mal o VAR. Aos 67 minutos, o Wendel, provocado por Pedro Gonçalves, era expulso, porque reage agressivamente ao Pedro Gonçalves e era a expulsão do Wendel. O Porto ficava aqui aos 67 minutos com 10 no campo. Se tivesse sido o mesmo critério que adotou ao Paulinho, embora o Paulinho com 2 cartões amarelos corretos, o Paulinho é bem expulso pelo segundo amarelo e também apanha o primeiro. Não sem dizer que o Otávio foi o indivíduo que mais faltas fez dentro do campo, cerca de 7 ou 8, e passou incolume sem levar um único cartão amarelo. Aliás, não foi só o Otávio, foram alguns jogadores do Porto que não levaram cartões amarelos, praticamente foram todos para o Sport. E o Sport tem razões de queixa aqui, em termos técnicos, não em termos de penaltis ou em termos de a influência direta no jogo não houve. Foi um critério que não foi uniforme para ambas as partes e devia ser. Quer da parte do árbitro, o Pinheiro, que para mim é um Pinheiro sem condições nenhumas para a arbitragem, é dos árbitros mais fracos, contrariamente ao que toda a gente diz, que é um dos melhores árbitros, para mim não é, vejo ali várias vezes no Bessa, não vejo condições nenhumas para ser o melhor árbitro português de momento, não acho. Tem grandes dificuldades a nível técnico, e o VAR também, com o Tiago Martins, ou estava distraído, ou então faz intervenções quando quer, não é? Ou conforme é o apetite, como se costuma dizer. Aos 90 mais 5 havia também uma expulsão. Anteriormente foi a expulsão do Paulinho aos 76 minutos por acumulações do segundo amarelo, mas aos 90 mais 5, um tão longo, também devia ter sido expulso porque atingiu o peito do Otávio agressivamente, com a intenção de o magoar. Claro que o Otávio provavelmente se calhar já não estava no jogo, mas
como estava, devia ter sido expulso. Portanto, uma arbitragem, embora sem influência direta do resultado. Se lhe tivéssemos que atribuir uma classificação de 0 a 5, daria um 2. Qual é achas que vai ser as consequências para o futuro e entrando num campeonato? A vitória do Porto vai moralizar o Porto, com certeza. Sim, o Porto, o Porto bem moralizado, bem vindo a ter pelo menos vitórias. Um jogo ou outro a não jogar muito bem, mas a somar os 3 pontos, que é o fundamental, para não descolar do Benfica. Embora o Benfica tenha feito um jogo, que já vamos falar também, adiantou o jogo da 20ª jornada com o Passos Ferreira, e o Porto, mediante isso, também não pode descolar, não é? Porque estas percentagens do jogador do Benfica ter feito mais um jogo, parece que não, mas tem muita influência na cabeça dos jogadores. Os jogadores veem a distância a aumentar e não a diminuir. Claro. O Porto e o Braga têm feito um bom campeonato, ultimamente, pelo menos em termos de pontos, estão aproximados ali a 4 e a 5 pontos, e vão se manter, e portanto isto é uma vitória moralizante para o Porto, é o primeiro troféu que o Porto ganha da época, e este troféu também que não tinha nenhum, e portanto está moralizado para os próximos jogos. Vai ter um jogo difícil, que é no Marítimo, não vai ser um jogo complicado também. O Sporting, mais uma vez, é mais um enterro ou mais um prego no caixão, perde mais uma coisa, e de momento só resta o terceiro ou o segundo lugar, lutar para os 3 primeiros lugares, que é aquilo que a gente tem dito, pelo menos o segundo. E o terceiro vai ter um jogo difícil também com o Braga em casa. Se não ganhar, corre o sério risco de ficar fora dos 3 primeiros e de ficar fora das verbas da Champions League, claro, que é o mais importante para o futebol português. Durante a semana, o Benfica deslocou-se a Passos Ferreira, antecipando o jogo, que era relativo à 20ª jornada, e impôs, nomeadamente no primeiro quarto de hora, em que faz 2 golos, e depois gera o jogo. Como é que achaste o Benfica em relação já no seguimento destes jogos? Bem, o Benfica... Pareceu-te o Benfica já melhor, mais solto? Sim, nós íamos dizer isso se não tivéssemos feito o interregno do programa da semana passada, já íamos falar nisso, que o Benfica está a voltar outra vez aos trilhos. E o voltar aos trilhos é aproximar-se muito daquilo que estava a jogar antes da paragem para o Mundial do Qatar. O Benfica tem uma boa, não foi bem 15 minutos, foi mais, cerca de 25, 27, 30 minutos bons, o pressing na frente, com uma vantagem agora com a aquisição por empréstimo do Gonçalo Guedes. É um jogador incisivo, é um jogador rápido, é um jogador que joga para a frente, e portanto o Benfica necessitava de um indivíduo desses, uma vez que tem o Rafa magoado, e tem o Neres, que ainda não está em forma desde que foi a paragem para o Mundial. Tem andado ali no banco e entra a um quarto de hora do fim, ou 10 minutos, ou qualquer coisa do género, portanto não está. O Benfica precisava de um indivíduo rápido lá na frente. E tem agora a lesão do Gonçalo Ramos, que vai ser colmatada, não é? Embora seja um bom jogador e faz um grande trabalho lá na frente, não é só fazer golos, faz um grande trabalho de equipa, mas, na minha opinião, tem lá gente para colmatar a ausência do Gonçalo Ramos. O Benfica jogou bem nesse período, muito aproximado daquela fase de antes da paragem. O Enzo, para mim, foi um dos melhores jogadores em campo. Voltou ao nível o Enzo foi considerado até exatamente. Para mim também foi o melhor jogador em campo do jogo. O Alsner fez outra grande partida, embora a fazer na frente, a linha da frente, quer à esquerda, quer à direita, e até fazer golos. Podia ter feito 2 ou 3 golos. O guarda-redes esteve em grande nível. E o Benfica, depois, na segunda parte, a ganhar 2-0. Descontraiu-se, desconectou-se um pouco, e o Passos de Ferreira, que jogou bem dentro daqueles condicionalismos para quem está em atuais, último, e quem está em último na tabela, que também tem as suas sequelas, não é? Em termos anímicos para a própria equipa e psicológicos. O Passos Ferreira bateu-se bem e teve 3 oportunidades, teve 3 bolas nos ferros, que eventualmente, se entrasse 1 ou 2, complicava mais o jogo. Claro. O Benfica terá que ser mais assertivo e mais atenção às segundas partes, para já, porque o 2-0 não significa que o resultado que está na mão. Mais uma vez, voltei a verificar que o Roger Smith
faz as substituições sempre na ordem dos 64 minutos, 65, desta vez fez aos 56 por lesão do Gonçalo Ramos, meteu o Musa. Acho que está-me a custar um pouco, uma vez que foi dada a possibilidade a todos os treinadores. Eu ainda ontem assisti no Bessas, vou falar um pouco sobre isso também. Todos os treinadores tiveram a possibilidade, atendendo à pandemia, que a FIFA tenha levantado de 3 para 5. E eu não posso admitir que atualmente os treinadores não façam essas substituições. Há treinadores aí que têm dificuldades em fazer as substituições, não sei porquê. Nós estamos a falar de um jogo que se quer agora rápido, não é? Incisivo, portanto, com mais rapidez do que era antigamente. E essa rapidez pode ser mantida. Exatamente, pode ser mantida, porque estamos a falar neste momento, tirando o guarda-redes, que é raro um treinador fazer uma substituição de um guarda-redes, a não ser por lesão, e não tem acontecido muitas, estamos a falar em meia equipa. Sim. Chega ao intervalo, pode tirar 5 e meter 5, é meia equipa. Pode manter um ritmo elevado na segunda parte. Portanto, se não mantêm, há aqui qualquer coisa que falha aos treinadores. Muito... E o Roger Smith, nesse aspecto, quanto a mim, está a falhar. Porque às vezes o Benfica até está a ganhar por 3 e 4. E não há necessidade de manter sempre os mesmos. No caso do Grimaldos, que andam ali a jogar os jogos todos, Otamendi, António Silva, há uma sobrecarga, Gonçalo Ramos, pode penalizar. Uns 5 ou 6 que andam ali, o próprio Enzo e tudo. O Alves, se calhar, ali podia jogar no lugar do Enzo perfeitamente. O Enzo podia descansar mais. Estamos a falar de um indivíduo que foi ao Mundial, veio da Argentina de jogar no River Plate com jogos, chegou ao Benfica, continua a jogar, joga ao Mundial e continua a jogar. Está já na ordem dos 60 jogos. Sim. Portanto, vai ter aqui um compasso, pode ter a fatura. E pode ter uma lesão grave, não é? Porque está com em excesso já de jogos. Portanto, acho que o treinador do Benfica está a pecar, na minha opinião, nesse aspecto, por não rodar mais a equipa. Ele foi muito criticado quando estava no PSB, que rodava demais a equipa. Não percebo como é que ele chega aqui ao campeonato, está a fazer um bom trabalho, sem dúvida nenhuma, já disse isso aqui, eu reconheço, mas, quanto a mim, está a rodar muito pouco o plantel do Benfica, quanto tem, e atenção agora, que depois vamos falar disso quando for o fecho do mercado, não é? Relativamente às equipas todas, o Benfica está mais reforçado porque fez algumas aquisições. Portanto, há jogadoras, quanto baste, 2 jogadores no mínimo para cada posição que o Benfica tem. Portanto, tem que haver aqui uma maior... Bom, mas, entretanto, o Benfica ganhou... Sim, ganhou os 3 pontos. E esta 18ª jornada divide-se, é fracionada por vários dias. Já começou ontem, tu assististe ao Boa Vista Portimonense. O que é que tens a referir sobre o Boa Vista Portimonense, muito rapidamente? Sim, muito rápido. O Boa Vista fez um bom jogo, não fez uma grande exibição, atendendo ao resultado de 4-2. O Portimonense, eu fiquei mais contente até porque é público que eu mantenho a minha, que o Portimonense veio para a segunda divisão. Tens animosidade com os agentes de Portimão. E, portanto, o Portimonense jogou muito pouco a bola, também fez 6 ou 7 aquisições, ficou sem 4 ou 5 jogadores, mas joga muito pouco a bola. O Boa Vista não jogou muito, mas foi pragmático e aproveitou bem os lances e fez bons golos e fez uma vitória mais do que merecida. Até podia ter sido com mais um ou outro golo. Embora o Portimonense também pudesse marcar mais um ou outro. Esta jornada também tem o aliciante de amanhã termos às 3 vai haver um grande jogo na quarta-feira, que é o Braga Sporting. Portanto, está em causa muita coisa para o Sporting, sobretudo, e para o Braga, que se mantém na pegada do Benfica. O Porto também tem uma deslocação tradicionalmente difícil à Ilha da Madeira, defrontando o Marítimo, que parece em recuperação, pelo menos a nível de motivação e de jogo. E amanhã começa a jornada com um Arouca-Benfica, um Arouca que se portou bem na meia-final com o Sporting, que mostrou valia, que mostrou bom jogo, bem fluido. E o Benfica terá que arregaçar as mangas, penso eu, para ganhar. O que é que tens a falar sobre estes 3 jogos que vão ser sequenciais? Subscrevo totalmente aquilo que tu dizes, Rui. Vão ser, aliás, até estou convencido que aqui vai haver ou o Benfica se adianta em termos de pontuação relativamente ao Sporting e ao Porto. O Porto vai ter que arregaçar a manga também. Relativamente ao Benfica, o Benfica tem que arregaçar as mangas, estar mais atento, entrar forte, como entrou agora em Passos de Ferreira, tentar resolver
o jogo nos primeiros 15, 20 minutos. E achas que é Peter Musa que vai substituir Gonçalo Ramos? Eu meti ao Peter Musa, porque eu acho que o Peter Musa está à altura e precisa de mais minutos. Quem não dão de minutos, o jogador não pode sobressair, como é evidente, não é? Estamos a falar de Gonçalo Ramos, tem feito a maior parte dos minutos todos. O Musa geralmente entra 10 minutos do fim, um quarto de hora, foi titular uma ou duas vezes e tal, e muitas das vezes não entra. Acredito que o Musa vai ser o escolhido. O Gonçalo Guedes vai se manter, porque o Rafa também não pode jogar. Portanto, o Gonçalo Guedes vai jogar ali no lugar do Rafa. O Neres poderá eventualmente entrar ou não. Acredito que vai ficar no banco para já, porque ele ainda não está com os índices fixos desejados. O Porto, no Marítimo, vai ter um jogo difícil também, porque o Marítimo está a jogar bem. Tenho um bom treinador agora, que me surpreendeu pela positiva aqui há uns anos atrás. Treinou o Rio Ave, não era assim ainda um indivíduo com grandes ideias, mas evoluiu muito. O Marítimo está a jogar bem, vai pôr dificuldades ao Porto de certeza absoluta, até que o Porto na Madeira tem sempre dificuldades, algumas dificuldades. E depois temos o grande jogo, que decide muita coisa. Decide, em primeiro lugar, se o Braga... E um Braga muito ambicioso, exatamente, não é? Tem que ganhar. Se ganhar ao Sporting, é aquilo que eu digo, o Braga mantém a luta para os primeiros 3 lugares. Com o Pizzi e o Bruma, que sentaram ao platel. Com estas 2 aquisições, depois vamos falar na próxima semana no fecho do mercado. Acaba e só o amanhã. impacto tem. O Braga, com uma vitória em Alvalade, faz 2 coisas. Arruma praticamente o Sporting para os 3 primeiros lugares, né? Para a Liga dos Campeões. Exatamente, que é muito importante para o Sporting, e mantém-se na luta também para ali para o 2º lugar, também, uma vez que está em 2º lugar. Se o Braga perder, o Sporting ainda poderá ter uma palavra a dizer a entrar nos primeiros 3 da linha da frente. Se o Braga ganhar ao Sporting, e, portanto, vai ser um jogo muito... é um candidato ao título. Vai ser muito difícil. Agora, é um jogo do tripla, porque o Sporting joga bem, e o Sporting, num dia bom, pode ganhar a qualquer equipa aqui do Campeonato Português, como já provou isso, não é? Aliás, já ganhou 5-0 ao Braga para a Liga, sem grandes dificuldades, não é? Portanto, mas é um jogo, vai ser um bom jogo, acredito que vai ser um bom jogo. Um jogo aberto, e que poderá trazer algumas alterações, não a nível de tabela, mas a nível do futuro. Para o Amorim, tem que se agarrar a esta prancha também, como se costuma dizer, porque o Amorim não pode perder mais pontos também, senão sob pena de poder ficar ali fora dos 4 primeiros e sem ganhar. Já agora, para finalizar o programa, podemos falar muito rapidamente, porque a 19ª jornada, portanto, começa logo no sábado com o Benfica Casa Pia e continua com o Porto e com... O que é que tu dizes sobre a 19ª jornada, uma vez que... A 19ª jornada não tem... Ora bem, nós temos dito aqui, já dissemos isto 2 vezes ou 3, que em jornadas mais ou menos iguais, que não ia acontecer nada. E aconteceu. Foi aí que houve grandes diferenças, quer do Benfica, quer do Porto e quer do Sporting, que perderam pontos. Às vezes, com os mais pequeninos, é onde eles mais facilmente perdem os pontos. Nós temos o Benfica que joga em casa com o Casa Pia, a partida lá está. É um jogo que, teoricamente, o Benfica irá ganhar. O Braga joga com o Famalicão, também, teoricamente, é um jogo para ganhar. O Porto joga com o Vizela, é um jogo, teoricamente, também, em que é favorito o Porto. O Vizela jogou bem e o Rio Ave, exatamente. E o Sporting vai ao Rio Ave, que é um jogo mais dificuldade para este Sporting. Com prognóstico mais reservado. Sim. E, portanto, teremos mais ou menos isto. Vamos ver. Vamos ver, então. Como é que vai ficar a classificativa. O que vai acontecer, vizinhas jornadas importantíssimas para o desfecho do título. E nós despedimos-nos com toda a amizade e esperando que vocês tenham uma semana ótima e que os jogos de futebol que vamos assistir durante esta semana sejam de boa qualidade e sem interferências externas. O meu obrigado e uma boa semana para todos.